que é um semicondutor? Da onde vem? Onde eles vivem? O que comem? Né? Não. É uma velha história. Então, veio essa divisão. Aonde o pessoal pegou e falou assim, olha, precisamos de semicondutor. Na verdade, lá na tabela periódica, se nós olharmos, nós temos os elementos que são condutores e os elementos que são isolantes. Então, teve um maluco que ele fez o favor de dividir para nós quem eram os condutores, quem eram os isolantes e os semicondutores. Então, isso vem da divisão da tabela periódica. Divisão periódica dos elementos, na verdade, né? Detalhe, já fiz caligrafia, já tentei melhorar bastante, já melhorou muito, certo? Só que isso eu aprendi que não adianta eu escrever da melhor maneira possível aqui para vocês. Tá? Por quê? Isso também é um processo cognitivo. Vocês vão ver que eu uso muito pouco slide, escrevo muito no quadro. Tá? Por quê? Porque você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que interpretar o que eu escrevi aqui. Você interpretou, você faz um tipo de sinapse. Você escreveu, você faz outra sinapse. Entendeu? Aí a hora que você for estudar, você diz assim, aquele maluco escreveu isso. Né? Então aí você consegue, é uma terceira maneira, né, de você compreender a disciplina. Tá bom? Então, nós temos lá a divisão periódica dos elementos. Primeiro, nós temos quem? Os isolantes. Os condutores. E os mais importantes. Esses dois aqui que se dão. Agora, esses aqui são os mais importantes. São os semicondutores. Como é que os caras dividiram isso? Da onde eles chegaram a dizer assim, não, vai ser um vai ser isolante, o outro vai ser condutor, o outro vai ser semicondutor. Da onde é que eles tiraram isso? Qual é a condição que me deu essa divisão? Ah, professor, se você pegar na tabela periódica lá, se eu pesquisei agora aqui no chat GPT, eu pesquisei no Google aqui, ele tem corzinha diferente. Olha, beleza. Ah, mas o que tem nessa cor que me garantiu eu, por exemplo, fazer um processador 9 ou fazer uma GPU de uma GTX 4090? Qual é o elemento? O que eles fizeram? Eles dividiram pela camada de valência. Então, a gente tem que olhar o seguinte: a camada de valência dos elétrons é que me garante justamente a classificação do material. Dependendo de quantos elétrons eu tenho na camada de valência dos meus átomos. Então, no meu isolante, eu tenho de 5 a 8 elétrons na minha camada de valência. No meu condutor, eu tenho de 1 a 3 elétrons na camada de valência. E o meu semicondutor? Se eu tiver 0, não tem camada. Entendeu? Então, eu tenho que ter 4 elétrons na camada de valência. Então, eu tenho que ter 4 elétrons na camada de valência. Então, isso aqui, desde 1947, que foi quando o pessoal inventou o transistor, foi o que deu a modificação da eletrônica e nos possibilitou, por exemplo, que o nosso grande Steve Jobs inventasse o smartphone. Tá? Então, foi justamente uma utilização dos semicondutores. Tá, professor, mas e o porquê que esse cara não é considerado um semicondutor? Qual é a condição dele? O detalhe é o seguinte: todos os elementos na natureza eles fazem
ligações. O meu isolante tem um tipo de ligação. O meu condutor tem um outro tipo de ligação química, física, iônica. E o meu semicondutor, ele se classifica justamente pelo quê? Pelas minhas ligações covalentes. Tem um outro elemento que também faz ligação covalente. E nós usamos muito, e está muito em voga agora, as impressoras 3D. Os polímeros. Todo e qualquer polímero, e polímero é um isolante, né, na sua grande maioria das vezes, ele faz ligação covalente. E por causa das ligações covalentes desses polímeros, é por isso que nós não temos oxidação. Alguém aqui já ouviu falar que o meu i9 oxidou? Ou o i7 do meu computador oxidou? O i5 oxidou? Não. Certo? Não oxida. Você não tem oxidação por causa da ligação covalente. Certo? Então, o que vai acontecer? Quando eu tenho um cristal intrínseco, significa que eu tenho um cristal feito única e exclusivamente de semicondutor. Professor, de semicondutor? Cara, pode ser qualquer um da tabela periódica que tenha 4 elétrons na sua camada de valência. Qual que é o mais comum que a gente tem? O silício. Podia ser o galho, podia ser o arsênio, sem problema nenhum, mas podia ser o germânio. Mas o que a gente tem em maior abundância no nosso planeta é o silício. Tá? Então, se eu tiver um cristal intrínseco, isso é, um cristal feito unicamente de um único tipo de átomo de semicondutores. Qual que é o mais comum e maior que nós temos até? O silício. Beleza, mas se eu tenho o silício, um átomo sozinho de silício, lá na minha camada de valência, eu tenho somente ali os meus 4 elétrons. Como é que eu vou ligar com um próximo? Ah, eu tenho um segundo que está aqui. O que ele vai fazer para mim? Ele simplesmente vai compartilhar esses elétrons com outros 4 átomos que estão em volta. E com isso, nós vamos fazer o quê? Um cristal intrínseco, única e exclusivamente, feito de silício. Pô, professor, mas peraí. Você desenhou ali, mas tem um lugar que está faltando um elétron. Tem um cara aqui que está faltando. Concorda comigo? Olha só. Eu tenho um cristal inteiramente feito de silício. Eu tenho como garantir que todos os átomos que estão ali estão com a sua estabilidade pura. Tem como garantir isso? Pergunta. Há quanto tempo vocês estão trabalhando e falando de corrente elétrica, tensão, falando de movimento de elétrons? Quanto tempo que vocês estão trabalhando com isso? Quanto tempo que vocês escutam isso no curso de engenharia de vocês? Há quanto tempo que isso acontece? A gente consegue calcular qual a corrente elétrica que essas lâmpadas estão usando? A gente sabe a tensão, a diferença de potencial,
sabe a potência da lâmpada, eu consigo chegar na corrente. Eu sei que aquela corrente que está ali está fazendo justamente o movimento dos elétrons dentro do meu tubo. Esse movimento, pelas colisões, gera o efeito fotoelétrico, que daí acaba tendo a luminescência que nós estamos enxergando aqui, gerando luz. Conseguimos? Não conseguimos? Ótimo. O efeito fotoelétrico foi o que deu ao Albert Einstein em 1905 o prêmio Nobel de Física. Tá? Para muitos pensam que é a teoria da relatividade. Não, a teoria da relatividade foi a dissertação de doutorado dele. Mas, a gente consegue dizer o que um elétron faz, a gente consegue calcular a potência do motor, a gente consegue calcular o movimento, a gente consegue calcular tudo que um elétron acaba conduzindo para nós, não consegue? Beleza. Alguém aqui já viu um elétron? Eu já vi, cara. Já conseguiu ver? Alguém já viu, né? Beleza. Ainda bem que vocês não viram. Porque se vocês tivessem visto, eu ia pedir para me mostrar. Porque eu trabalho com isso desde 1992 e nunca vi um elétron em plena ciência. Com a tecnologia que nós temos hoje, é impossível você registrar um elétron. Nós sabemos que ele existe, conseguimos garantir o funcionamento dele, sabemos o comportamento dele, a força que ele faz. O Coulomb já fez isso para nós, lá há um tempinho atrás, né? Só que o que acontece? Nós não conseguimos ver ele. Então eu posso ter um cristal intrínseco feito somente de silício, com todas as ligações covalentes dele, e mesmo assim ainda faltar um elétron aqui, eu posso ter esse cara aqui de madeira. Aqui dentro dele. Eu posso realizar uma troca de elétrons com esse cara aqui e gerar uma energia estática. Posso fornecer elétrons para ele. Como, por exemplo, numa linha de produção, a gente pega uma carcaça, fornece elétrons para uma carcaça de um carro, aí depois eu venho com uma tinta negativa, a carcaça está positiva, eu jogo aquele pó de tinta, o que eles fazem? Simplesmente, aquela carcaça gigante de metal diz assim, venha para mim, tinta. Não é? Por quê? Por causa da atração. Então, eu posso ter um elemento de silício com uma lacuna aqui, com alguma condição, mas ele deixou de ser silício. Nós temos aqui essa condição aqui majoritária. Então, pode acontecer de nós termos um elemento todinho com essas ligações e ainda faltar alguma coisinha, ou sobrar. Pode acontecer de estar perfeito aqui. Só que tem um outro filho da mãe que está dizendo assim, oi, eu quero fazer parte dessa brincadeira aí. Eu quero fazer parte desse silício, dessa pastilha. Pode, sem problema nenhum. É do comportamento do elétron. Certo? Então, o nosso cristal intrínseco, que é feito unicamente de um tipo de átomo, qual é a ligação que eu tenho aqui? Ligação covalente. Ele está estável. Em sua grande maioria, se estiver faltando alguma coisinha, não importa, mas na sua grande maioria, ele está estável. Todo e qualquer elemento em ligação covalente estável não sofre oxidação. Se ele não sofre oxidação, esse cara é um isolante perfeito. Então, sempre que eu tiver um cristal intrínseco, eu tenho um comportamento e um isolante. Então, se eu tiver um cristalzinho que ele está perfeito, eu vou ter justamente o comportamento do isolante. Ótimo. Só que se eu pegar esse cara aqui, jogar nitrogênio líquido nele, aí já é a parte da física. O que eu faço? Eu simplesmente faço com que esses elementos aqui fiquem com a velocidade
mínima possível. Eles ficam travados. No momento que vem qualquer um outro querendo fazer parte dessa brincadeira, eu desestabilizo eles aqui. Só que como eles estão muito grudados, a força que esse elemento faz, consigo fazer com que a minha transmissão de energia entre eles seja a melhor possível. E crio o supercondutor. O fato de eu ter o supercondutor não é que eu estou conduzindo mais. É que eu estou simplesmente dizendo o seguinte, cara, vocês estão tão grudados que qualquer coisa que eu colocar aqui tem que sair do outro lado. É essa a situação da supercondutividade. Tá? Mas, aí o pessoal da física aqui brinca com isso. Cadê? Bom, vou utilizar os recursos tecnológicos. Ser humano é um elemento inquieto. Né? Já sabia que está intrínseco, que é um semicondutor, que já fez as 4 ligações covalentes. Aí o cara vai lá e diz assim, vamos mexer nisso. Vamos colocar uma pimentinha no meio, né? Vamos colocar um tempero no meio. Simplesmente ele vai lá e diz assim, ó, vamos criar o cristal extrínseco. Extrínseco. Professor, mas que acho que é isso? É um cara que ele é majoritariamente feito de um tipo de átomo, porém, a gente vai lá e dopa e faz uma dopagem. Então, majoritariamente, feito por um átomo semicondutor. Na década de 60, o pessoal não usava o silício para fazer esses exemplos, tá? Eles usavam o germânio. Por quê? Porque eles não tinham ainda as técnicas de construção que nós temos hoje. Então, hoje em dia, a gente usa o silício, que é mais fácil. Né? Tá? Então, ele é majoritariamente feito por um átomo semicondutor, na maioria das vezes, silício. Tá? Só que dopado por outro tipo de material. Esse material aqui, entenda, átomos. Professor, mas e aí? Como é que a gente faz isso? Como é que eu faço esse processo? Como é que eu vou dopar nesse cara? Simples. A gente pega uma barra gigante de silício com 10 milímetros quadrados. Uma barra grande de silício. 10 milímetros quadrados, eu faço um processador i7 dentro dele. 10 milímetros é muita coisa, gente. Certo? Mas eu pego então um pedaço de silício, não me importa o tamanho. Aqueço esse silício, dou energia térmica para ele, o que vai acontecer? Eu vou tirar ele do estado sólido e vou passar ele para o estado líquido, quebrando as minhas ligações covalentes. Quando eu quebro essas ligações covalentes e ele está no estado líquido, se eu tenho lá 10 milímetros quadrados de silício, eu vou colocar 0,1 milímetro quadrado de um outro material qualquer. Vamos pegar, por exemplo, o índio, que é um outro material. E vou colocar o índio aqui no meio. Vou colocar lá. O que ele vai fazer na medida que eu... Isso todo mundo. Ele vai estar, vamos dizer assim, líquido. Né? Ainda. Coloquei lá uma porcentagem e daí eu desligo o meu cadinho. Eu desligo o elemento que está dando energia térmica para ele. À medida do tempo, o que vai acontecer?
o meu índio vai começar a fazer ligações covalentes com todo mundo que está em volta. Então, um átomo de índio vai acabar ligando com mais 4 de silício. Como eu tenho muito menos silício, o índio ele sempre vai ficar onde? Em volta de vários outros silícios. Vai acontecer de ter silício? Vai. Mas o meu átomo de índio ele vai fazer o quê? Ele vai fazer 3 ligações covalentes. E vai ficar um lugar aqui dizendo que uma plaquinha, vai ficar uma sobra, justamente no espaço da ligação covalente. Ela vai estar muito susceptível a fazer o quê? Receber um elétron. Então ele fica totalmente esperando a condição, olha, cara, eu estou pronto para receber elétrons. Então, quando eu tenho uma ligação covalente feita com um condutor, sempre vai ficar uma plaquinha, vai ficar um lugar sobrando, pronto para receber. Tá? Tá aqui. Então esse cara vai dizer assim, cara, estou sobrando. Tem aí um elemento da simplesmente estou disponível para receber material. Então, nesse caso aqui, o que eu fiz com aquele cara que estava totalmente parado e travado e estava recebendo, não estava recebendo nada de ninguém. Ele estava estável, estava com a mesma quantidade, em sua grande maioria, de elétrons e prótons. O que eu acabei de fazer aqui? Eu desestabilizei e deixei ele positivo ou negativo. Maneira fácil e rápida da gente se lembrar disso. Meu átomo de silício, eu sempre vou ter ligações covalentes 4 a 4, certo? Um átomo de silício se liga com mais outros 4, para que eu possa chegar nos 8 elétrons da minha camada de valência e chegar na estabilidade. Eu tendo os 8 elétrons da minha camada de valência com estabilidade, eu estou no 0 a 0. Vou simplesmente fechar e não preciso me preocupar. Agora, se está faltando um elétron aqui, está faltando um elétron aqui para mim, para eu terminar essa ligação. Essa estrutura aqui está positiva ou está negativa? Positiva porque eu tirei um elétron. Então eu tenho uma estrutura positiva. Mesma coisa aqui. Está faltando um elétron. Tem um local que está propício a receber elétron. Então eu estou com uma estrutura positiva. Beleza? Então, posso apagar aqui? Então, o que acontece? Quando a gente começa a trabalhar com semicondutores, a gente vai ter os dois tipos. O semicondutor extrínseco, que é isolante, eu vou colocar aqui. Semicondutor extrínseco, intrínseco, perdão. Intrínseco é o isolante. 8 elétrons na minha camada de valência. Quando eu tenho o extrínseco, eu posso ter de duas maneiras. Eu posso ter o positivo, que ele foi dopado com elemento condutor. Pode ser combinado também. Tá? Mas o termo que a gente usa no termo que você vai encontrar nos livros é o termo de dopagem. Tá? Por isso que é comum a gente falar como a condição dopada. Porque se você olhar esse termo, na verdade, ele vem lá da física.
lá na física de semicondutores, lá do pessoal que faz justamente o silício, tá? Que faz o CI. Então, e o pessoal acaba não mudando. Se a gente olhar, uma combinação seria uma revolução tradicional, certo? Só que eles não fizeram isso nos livros. Tá? Os livros eles deixaram o termo dopado. Tá? Ele é dopado com um elemento condutor. Beleza. Mapear de prédio é dose, né? Se eu coloquei um condutor aqui, o que vai acontecer se eu colocar um isolante? Não me lembro de... fósforo. Se eu pegar um isolante com 5 elétrons na sua camada de valência, vou fazer o mesmo processo, vou deixar ele líquido, tudo, só que daí eu vou lá, em vez de eu colocar um líquido, vou lá e boto fósforo. Que é um cara que tem 5 elétrons na sua camada de valência. Vai fazer 4 ligações e vai ficar um Zé Orelha aqui, passeando de um lado para o outro, né? Louquinho para achar uma lacuna, para ele simplesmente ficar quieto. Então, nós temos também quem? O semicondutor dopado negativamente. Né? Então, nós temos o semicondutor extrínseco, negativo, ele é dopado com um elemento isolante. Detalhe bem importante. Aqui é sempre 3 elétrons do elemento novo, né? E aqui é sempre 5 elétrons no elemento novo. Essa informação aqui que eu coloquei é referente a quem? Referente a esse intruso que está aqui. Ó, professor, não podia colocar, não podia melhorar o semicondutor? Colocar um cara aqui somente com um elétron na camada de valência? Ia ficar 3 lacunas aqui, louquinha para receber elétron. Não podia colocar um, já que eu quero fazer um cara positivo, posso fazer isso, né? Ou então, não posso pegar e deixar esse cara aqui mais negativo ainda, colocar um cara com 8 elétrons na minha camada de valência? Foram feitos esses testes, mas o que melhor deu resultado para a eficiência energética que nós temos hoje e para as condições computacionais que nós temos hoje é justamente o quê? A dopagem positiva com um intruso, um elemento dopante com 3 elétrons na camada de valência e a dopagem negativa com 5 elétrons na camada de valência. Tá? Até fizeram os outros testes, mas não deu o ganho efetivo necessário para a gente trabalhar. Certinho? Bom, deixa eu apagar aqui. Primeiro componente semicondutor. Como é que surgiu? Como é que o cara fez isso? O que ele imaginou? Simplesmente fez a junção de um semicondutor dopado positivamente e um outro semicondutor dopado negativamente. Então, se eu pegar aqui um pedaço de cristal
semicondutor dopado negativamente significa que eu tenho excesso de elétrons. Se eu pegar um semicondutor dopado positivamente, significa que eu tenho excesso de lacunas. Locais que eu posso preencher de elétrons. Certo? Se eu colocar esses dois um do lado do outro. Fala. Que proporção que é a mistura do silício com o material? Normalmente de 1 a 5%, no máximo. No máximo. Tá? A proporção é bem pequena mesmo. Tanto por positivo como por negativo. Tanto os dois lados. Tá? E normalmente, quando a gente vai fazer um componente, o pessoal faz a mesma proporção daí. Por exemplo, aqui eu coloquei 1% de elementos a mais com sobra de elétrons, e aqui eu coloquei 1% a mais com elementos com falta de elétrons. Tá? Eles acabam fazendo essa proporção igual. Já vamos ver o porquê que eles querem essa condição igual. Por que eles pensaram nisso. Tá? Se eu deixo esses caras longe do outro, o que vai acontecer? Nada. Agora, se eu der uma de pé de prédio e encostar eles. Hã? Explicação rápida, simples e fácil. Alguém aqui já foi na balada quinta-feira à noite? Normalmente a mulher não paga, né? Aí o cara paga. Tá? Mas o que vai acontecer? Os opostos se atraem. Literalmente. Detalhe. Quando a gente for fazer experiência de fonte de alimentação, a gente tem aqui nessa tomada, tem fase e neutro. Certo? Quando a gente pega uma banana jacaré e liga um no fase e outro no neutro e deixa em cima do mercado, cara, é incrível. Não sei como tem um momento que eles se encostam. Certo? Tanto que até brinca. Você vai ligar tudo depois. A última coisa que você vai ligar é os dois aqui na tomada. Por quê? Porque se você deixar eles na bancada, uma hora eles vão querer se beijar. Tá? E fase neutro, se os dois se encostarem, aí a gente vai ter que ir lá embaixo ligar o sistema. Não, esses aqui é um pouquinho. Ah, não, isso é moderno. Desliga aqui. Ó. Esse ele desliga aqui. Né? Esse é um pouquinho mais moderno. Tá bom. Mas o que acontece aqui então? A gente vai ter troca de energia. Os elétrons vão acabar vindo, elas vão preenchendo essas lacunas. Isso vai acontecer durante quanto tempo? É um tempo gigante que isso acontece. Mais ou menos uns 150 microsegundos, a partir do momento que eu juntei os dois. Não é? Ele vai fazer o quê? Ele vai começar a fazer recombinações. Então ele vai pegar essa primeira linha aqui, ou melhor, essa primeira coluna de elétrons, e vai recombinar com a primeira coluna de lacunas. E aí nós vamos ter. Deixa eu só fazer bonitinho aqui, né? Para todos vocês pensarem que eu sou organizado. E aí o que acontece? Ele vai começar a ter essa recombinação. Durante quanto tempo esta recombinação vai acontecer? Ah, professor, 150 microsegundos. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Depende do quê? Da quantidade que eu coloquei de elementos negativos e a quantidade que eu coloquei de elementos positivos. Se eu coloquei 1% aqui o ideal seria 1% para que eles começassem a se recombinar. Se eu colocar 5% aqui e 1% aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter um desequilíbrio aqui entre eles. E aí o meu componente não vai ficar legal. Tá? As recombinações aqui elas vão acontecer até que
só. Elas vão acontecer aqui até que este elemento desse lado não consiga ser atraído por aquela lacuna. Para que a minha força elétrica não seja o suficiente para eu também quebrar essa barreira. Então vai chegar um momento que eu vou ter o quê? Uma barreira de potencial que foi criada pelo momento das minhas recombinações. Não é? E aí eu vou ter aqui um cara que ele vai ficar negativo e vou ter um cara aqui que ele vai ficar positivo e estabilizado. Tá? Então, basicamente, eu vou ter aqui o que nós chamamos de tensão de junção, ou a minha barreira de potencial. Então, toda vez que a gente falar de barreira de potencial, toda vez que vocês lerem esta informação, lembre-se o seguinte: da onde que vem essa barreira? Foi algo que o maluco do Walter inventou? Foi algo que o Ivan inventou? Foi algo que o Volta inventou? Foi algo que o Thomas disse que existia? Não. Essa barreira de potencial é a junção no momento que eu coloco dois cristais extensivos, um positivo e outro negativo, em contato um com o outro. A partir do momento que eu fiz isso, essa barreira vai ser criada. Tá? Então, professor, que valor que é isso? Aí vai depender. Se eu tiver com silício, é uma coisa. Se eu tiver com germânio, é outra. Se eu tiver com arsênio, é outra. Então depende de qual o nosso semicondutor base. O silício ele vai ter um valor, o germânio vai ter outro, o galho vai ter outro e assim sucessivamente. Tá? Mas qual que nós usamos, professor? Normalmente, aplicações de eletrônica. Ou é silício, ou é germânio. Tá? Então a gente sempre vai usar daí nos nossos semicondutores silício ou germânio. Tem outros? Tem. Mas a gente não utiliza tanto. Os dois maiores são esses. E olha só que interessante. Então, se eu tenho um cristal do tipo E, um cristal do tipo P, e eu juntei eles, nós acabamos de criar o primeiro componente eletrônico, que é o diodo de junção PN, que é o diodo identificador utilizado para transformar a tensão alternada em tensão contínua. Tá? E aí, esse diodo de junção PN, utilizando esse pnezinho aqui, ele tem esse símbolo aqui, que um é chamado de anodo e o outro é chamado de catodo. Então, o anodo é o nosso polo positivo e o catodo é o nosso polo negativo.